Fala pessoal, tá começando mais uma rapidinha aqui no Zona Rubro Negra. Eu e meu parceiro Ricardo Perrota. Bom dia, meu amigo, beleza? Bom dia, meus queridos. Olha a cara de sono. Pois é, ela continua. Mas bom dia, meus queridos telespect. Deem o seu like. Não deixe de compartilhar o vídeo. Se inscrevam no canal, acionem o sininho. E o principal, galera, deixem seus comentários sobre todos os assuntos que a gente vai debater aqui nessa rapidinha gostosa nessa manhã de terça-feira. Rapidinha, rapaz, do jeito que a gente gosta. Eu não tirei nem o pijamão até agora aqui, ó. O famoso moletão, né? O moletão para dar aquela dormida. Mas estamos aqui de pé, firme e forte, com o cafezinho aqui em cima da mesa, só o barulhinho da xícara. Estamos aqui prontos para começar mais uma rapidinha. Ricardo Perrota. E hoje nós temos aí dois assuntos legais para falar, né? Nossa senhora, legais do estilo que você gosta, do seu jeito. Esse tem a assinatura Ricardo Perrota no final do vídeo, né? Vamos começar pelo assunto mais leve. O assunto mais leve, meu querido, é o Goiás, né? A gente vinha falando durante a semana de que os pagamentos estão atrasando, todos os clubes estão com essas dívidas acontecendo nesse momento por causa da pandemia, o que é super normal, né? E o próprio Goiás, na semana passada, noticiou também, saiu informação lá em Goiânia, de que o Goiás estava entendendo o momento da situação financeira dos clubes e de que entende como normal um atraso da parcela do pagamento referente ao Michael, jogador agora do Flamengo, né, Perrotinha? Só que aí, uma surpresa para todos nós, nessa segunda-feira, o Goiás está usando o seu Twitter para dar indiretas ao mais querido do Brasil, né, meu amigo? Aí cai por terra o que estão falando, né? Pois é. A questão é a seguinte, galera. De um tempo para cá, do nada, no Twitter do Goiás, começam a aparecer gracinhas, gracejos. Pois é. Anedotas. Goiás começa a anunciar: estão devendo. Será que vão me pagar? Será que vai entrar a verba suficiente para a construção do nosso CT, do complemento do nosso CT? Chama o seu barriga. Chama o seu barriga. Estamos precisando de recursos. Meu Deus! Pois é, galera. Isso tem um destino. É o Flamengo, né? O Flamengo está com pagamento atrasado com relação ao Michael. Por mais que isso tenha sido negociado, por mais que as diretorias estejam, de certa maneira, combinadas, né? Tenham tratado isso de maneira amigável, né? Me parece que o clube lá de Goiás, lá do Centro-Oeste, está um pouco impaciente para receber a sua parcela. E aí vem um certo ponto de interrogação que é bastante importante da gente tentar apurar ao longo do dia. Será que o Flamengo atrasou o que estava combinado, inclusive, com relação ao pagamento das parcelas de Michael com o Goiás? Foi negociada uma nova data e, de repente, o Flamengo não cumpriu? Será que o Flamengo fez um pagamento abaixo do valor combinado com o Goiás? O que deve estar acontecendo para o Goiás, de uma hora para outra, começar a fazer uma certa pressão de comunicação com o próprio rubro-negro mais querido do Brasil? É uma pergunta bastante importante, visto que, nesse exato momento, o Flamengo, inclusive, como já falamos aí na semana passada, nos programas da Rapidinha e também da Live Zona, que o Flamengo até emprestou de volta, né, o Thiago para o Náutico. Né? E isso demonstrou uma certa fragilidade do Flamengo com relação aos pagamentos. Será? O Flamengo ainda não se comunicou definitivamente sobre o caso. Soltou uma nota falando que assim, vai emprestar porque entende que é importante para o jogador adquirir mais rodagem jogando no Timbu, né? Mas a gente sabe dos bastidores que os pagamentos com relação à contratação do jogador estavam em atraso também. E aí vem o pior ponto de interrogação que eu não falei agora há pouco, que é o seguinte: será que o Flamengo vai fazer a mesma manobra com relação ao Michael? Devolver ele ao Goiás, para quem sabe até o final do ano, acertar os valores depois e etc., com o mesmo tipo de desculpa? Pois é, galera, o que vocês acham desse caso? Deixem um comentário aí, por favor, no nosso espaço aí para comentários, que a gente vai debatendo ao longo do dia. E, obviamente, também vamos fazer a apuração. Eu, Arthurzinho e toda a equipe aqui do Zona Rubro Negra para falar mais com vocês sobre o assunto. Exatamente, Ricardo. Assunto muito polêmico, que, inclusive, se tiver mais novidade, pode até aparecer
na Livezona, que acontece diariamente às 21 horas. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreva e já clica no sininho de notificação para você ser notificado assim que o vídeo aparecer pro ar. Você já assiste ao vivo com a gente, com a turma toda do Zona Rubro-Negra, diariamente às 21 horas, assim como o nosso Rapidinha, que acontece também todos os dias às 8 horas da manhã. Beleza? Assunto muito importante, Ricardo. Eu acho, né, dando meu pitaquinho, eu acho que o Flamengo não retorna com o Michael para o Goiás. Primeiro porque não tem o peso, né? A contratação do Michael é muito mais pesada do que a do Thiago do Náutico. Então, para o Flamengo não faz tanta diferença esse retorno agora. E os valores são bem menores. Porém, também o futebol está parado. Então, não seria um bom negócio nem para o Goiás também ter o retorno do Michael, né, nesse momento. O que me surpreende é o departamento de comunicação do Goiás não estar alinhado com a direção do Goiás, né? Que ao mesmo tempo que diz, não, estamos cientes de que a crise aperta um pouco nesses momentos, né? A gente conversou, estamos alinhados e o Flamengo vai pagar assim que tiver a oportunidade de entrar um faturamento, etc. E aí a comunicação, né? Que é quem utiliza os meios de comunicação do clube, vai lá e posta gracinhas mostrando como se o Flamengo fosse um mal pagador, o que a gente sabe que não é verdade, né? O Flamengo tem uma condição financeira boa, mas, como todos os outros clubes do futebol brasileiro, está passando pela dificuldade da falta de recebimentos, né? De falta de recebidos no orçamento, na folha de financeira do Flamengo em 2020 está sendo muito comprometida graças a essa pandemia e, inclusive, puxa o nosso próximo tópico, Perrotinha, porque quanto mais tempo sem futebol, mais tempo sem dinheiro para entrar. E uma das competições mais importantes financeiramente para o Flamengo é a Libertadores da América. Sim, a nossa querida Libertadores. Flamengo, cujo atual campeão da Libertadores da América, almejava tanto esse bicampeonato em 2020, já planejávamos a final no Maracanã e, por enquanto, não temos retorno previsto para a Libertadores da América. Muitas datas já foram passadas, muitas ainda serão passadas, a gente vive falando disso na Livezona diariamente, e agora, Perrotinha, saiu o pessoal dizendo lá, o pessoal da Conmebol dizendo que o Brasil, exatamente, o Brasil é o país que é o mais empecilho para o retorno da Libertadores da América, o que é um fato curioso, porque a gente já viu a Argentina cancelando o campeonato argentino, o Enzo tá puto com essa notícia, porque ele quer o bi da Libertadores também, ele já trouxe sorte ano passado e iria trazer sorte de novo esse ano, então ele quer esse retorno. Mas aí, Perrotinha, assusta, né? Os países sul-americanos cancelando o futebol, cancelando o treinamento, não vendo situações e logo o Brasil ser um empecilho, né? Mas isso não foi dito em vão, né, Perrotinha? Tem motivo para isso, né? Tem muitos motivos, sabia, Arthur? E meus queridos telespects que estão aí vendo rapidinho do Zona. Pois é, o Brasil, por ser um país absolutamente continental, né? Ele tem uma proporção de quase 50% do território da América do Sul. Só para vocês terem uma ideia, não faz fronteira somente com o Equador e Chile. Pois é, o Brasil tem, nesse exato momento, 6 times envolvidos com a Libertadores, né? Desses times, todos eles estão concentrados no Sudeste e no Sul do país. Muito bem. O que ocorre? A gente tem uma total diferença do que ocorre hoje no Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo, né, com relação à pandemia, do que acontece, por exemplo, com o próprio Sul do país, né? O que acontece é o seguinte, a gente tem números absolutamente enormes, estratosféricos na região sudeste do país, ponto, inclusive, como principal de logística de todos os times que vêm jogar no Brasil. Por quê? Um time que pega um avião, né, de carreira, né, um avião que venha para o Brasil, para poder jogar, por exemplo, em Porto Alegre, oriundo, de repente, da Argentina. Pelo incrível que pareça, é muito comum que esse avião passe por São Paulo para ir para Porto Alegre. É verdade isso. Parece coisa de maluco, mas é verdade. O hub de voos do Brasil ele está concentrado todo em São Paulo e uma pequena parte também no Rio de Janeiro. Então é super comum um voo que vem do Peru, um voo que vem do Equador, um voo que vem do Chile, passar por Rio de Janeiro e São Paulo para poder ir, por exemplo, para o sul do país. Então, aí fica a preocupação da Conmebol e dos países envolvidos na Conmebol também, que tem seus times envolvidos na competição, com relação à questão da pandemia. Porque o Brasil, aliás, o Rio de Janeiro por si só, somado a São Paulo, eles têm números relacionados à pandemia que batem os números de qualquer país da América do Sul somados. Para vocês terem ideia, os números são, em comparação, absolutamente enormes. Então, o que acontece? A preocupação da Conmebol e desses países é quando o Brasil estará
livre desta pandemia, ou pelo menos num normal novo. O que é um normal novo? Ele consegue passou pelo pico, já está em declínio com relação à doença, entra num momento de um número muito baixo, né, de contaminação, né, de infecção, e aí a questão parece um pouco mais controlada, mas, de certa forma, necessitará de controle. Por exemplo, jogos sem público. Isso é um novo normal, né? E o que a preocupação da Conmebol é se, pelo menos até setembro, e a gente comentou isso, inclusive ontem, na Live Zona, eu e Cleitinho, se até setembro é possível que o Brasil consiga estar livre ou nesse novo normal que acabo de mencionar. É uma bela pergunta, acho absolutamente difícil e imprevisível, né, da gente traçar qualquer prognóstico com relação ao que pode acontecer. Concordo com você, Perrotinho, e eu quero saber também a opinião de você aí de casa. O que você acha? Você acha que tem esse retorno da Libertadores aí em junho, julho, agosto, setembro? Você acha que não tem Libertadores em 2020? Deixe aí nos comentários para a gente resenhar um pouquinho, como sempre, dando atenção a todos vocês aí que nos acompanham diariamente aqui no Zona Rubro Negra, beleza? Tudo isso e mais um pouco você acompanha sempre aqui nos canais Zona Rubro Negra. Se você ainda não segue nas nossas mídias digitais, é só você digitar lá Zona Rubro Negra que você nos encontra. Seja Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, podcasts, qualquer podcast. Tem o Google, tem o da Apple, tem o Spotify, todos, Deezer, todos eles a gente está lá, você encontra os nossos conteúdos onde você quiser. Tamo junto, Perrotinha, valeu. Até logo mais às 21 horas com mais uma Live Zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Fui!